Vamos às últimas notícias. O Senado aprovou agora há pouco, em sessão remota, o decreto de calamidade pública devido ao avanço do novo coronavírus. A medida permite suspender medidas de ajuste nas contas públicas para que seja possível aumentar gastos. Ela já começa a valer e tem duração até 31 de dezembro. E no início agora da tarde foi confirmada em São Paulo mais uma morte pela Covid-19. O Hospital Santa Catarina, em São Paulo, informou que um paciente de 70 anos que estava internado na UTI desde terça-feira faleceu ontem. O resultado positivo do exame do paciente saiu só hoje pela manhã. Subiu para 22 o número de infectados com o coronavírus no governo Bolsonaro. Todos estavam na comitiva que acompanhou o presidente aos Estados Unidos. Bolsonaro confirmou que subiu para 20 hoje na saída do Palácio do Alvorada. O Brasil é o país com o maior número de pessoas infectadas na cúpula do governo. Uma portaria do governo federal proíbe, a partir de hoje, a entrada de estrangeiros no Brasil pelos próximos 30 dias. Essa portaria vale para países da União Europeia, Suíça, Islândia, Noruega, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Malásia, Coreia do Norte, Japão e China. Cidadãos americanos continuam com a entrada liberada no Brasil, apesar do crescimento de casos de coronavírus nos Estados Unidos. 64% dos brasileiros reprovam a gestão que o governo faz da crise provocada pelo coronavírus. 46% querem o impeachment de Jair Bolsonaro. Os dados são de pesquisa realizada pela consultoria Atlas Político. Foram entrevistadas 2.000 pessoas entre os dias 16 e 18 de março. Hoje, na saída do Alvorada, mesmo sem ser perguntado a respeito, Bolsonaro falou da possibilidade de seu impedimento. Vamos ver. Eu tenho fé em Deus, acredito em Deus que venha uma vacina, que venha um remédio para curar isso daí, tá certo? A gente superar isso daí. É hora de disputa política, de fazer grupo para lá, para cá, tá certo? Me acusar de tudo que acontece, tá? A minha responsabilidade, o que cabe a mim, eu estou fazendo com meus ministros. Alguns acham que tem que ter um impeachment. Impeachment para quê? Vai manter os ministros ou vai votar ministros como antigamente no Executivo? A Embaixada da China continua exigindo um pedido de desculpas do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que na quarta-feira acusou o país de ter criado e espalhado o coronavírus. Rodrigo Maia se desculpou em nome da Câmara, mas não foi o suficiente. A embaixada emitiu uma longa nota oficial, onde avalia a gravidade da postura de Eduardo Bolsonaro, fala em ofensa ao povo chinês e critica o chanceler Ernesto Araújo, que saiu em defesa do deputado brasileiro. A nota menciona ainda as relações comerciais Brasil-China. Mas, para Jair Bolsonaro, o episódio é página virada. E a responsabilidade, claro, é da imprensa. Tenho ouvido falar há 2 meses por vocês exatamente que o vírus não teria nascido na China. Essa é o motivo da crise. Mas foi culpa da China, presidente? Vocês têm escrito há mais de 2 meses que o vírus nasceu na China. Mas o senhor entende? Vocês têm dito isso constantemente. O senhor acredita que é culpa da China, como o deputado Eduardo falou? Não manifesto minha opinião sobre esse assunto, como chefe de Estado. Vocês têm dito e escrito constantemente que esse vírus nasceu em Wuhan, na China. Presidente, qual a posição oficial do Câmara dos Deputados já se desculpou com a... Esse assunto é página virada, não existe problema com a China, zero problema com a Mas eu China. pergunto se o senhor... Conversei com a Tereza Cristina hoje, não temos problema com a China. Mas eu pergunto se o senhor pretende enviar um pedido de desculpas formal, como fez... Eu cometi algum crime? Me responda aí. Eu fiz alguma acusação? Então, o senhor acha Me responda se eu fiz alguma acusação, gente. Por que você não pede desculpa, então? Por que você não pede desculpa? O governo brasileiro está muito bem com a China. Outra pergunta aí. O comércio da cidade de São Paulo tem que fechar as portas a partir de hoje. O decreto do prefeito Bruno Covas vale até o dia 5 de abril. Só podem funcionar estabelecimentos considerados essenciais, como farmácias, padarias, postos de combustíveis. Isso aí está permitida a comercialização de produtos por aplicativos, sites e delivery. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel anunciou que vai fechar os aeroportos do estado para voos nacionais e internacionais. Jair Bolsonaro criticou as medidas que estão sendo tomadas por governadores e prefeitos em todo o Brasil. Tem certos governadores, tem que criticar de novo, né? Que estão tomando medidas extremas que não compete a eles, fechar aeroportos, fechar
fechar rodovias, não compete a eles. Fechar shopping, etc. Fechar a feira do... Tá para fechar a feira dos nordestinos do Rio de Janeiro. O comércio para, o pessoal não tem o que comer. O vírus, em alguns casos, mata. O vírus mata, sim, mas muitos mortos terão sem comida. Eles vão querer jogar a responsabilidade em cima de mim. A economia está parando. Está parando. Estão tomando medidas, no meu entender, exageradas. Fechar aeroporto do Rio de Janeiro. Não compete a ele, meu Deus do céu. A ANAC está à disposição. A ANAC é uma agência autônoma que está aberta a todo mundo para conversar. Eu vi ontem um decreto no governo do Rio que, confesso que fiquei preocupado. Parece que o Rio de Janeiro é um outro país. Não é outro país. Isso aqui é uma federação. E temos que tomar medidas equilibradas, que cada vez mais levam o pano. Se vocês acompanharem aqui o que está acontecendo com o povo especial mais pobre, daqui a pouco vão ter problema de saque, problemas outros vão aparecer no Brasil. E o ex-presidente Lula rompeu o silêncio desde que voltou da Europa. Em quarentena voluntária, Lula fez um pronunciamento ontem à noite pelas redes sociais. Vamos ver um trechinho. Aliás, eu acho que é importante fazer um reconhecimento. Se tem alguma coisa que nesses últimos dias tem funcionado perfeitamente bem do ponto de vista da qualidade da informação, é a imprensa brasileira. Todo mundo sabe que eu sou muito crítico à imprensa, mas tenho que reconhecer que se tem uma instituição que prestou um serviço de informação 24 horas por dia ao povo brasileiro, foi a imprensa, foi rádio, foi televisão, foi a internet, foi a imprensa alternativa, é muita informação. Agora, é preciso que quem tem muita informação, às vezes não tem nenhuma. É preciso que a gente tenha uma informação segura, uma única informação do governo, que deve ser um coordenador. O governo tem que coordenar as políticas estaduais, as políticas municipais, ou seja, os executores são os estados, são os municípios, mas a coordenação, quem tem que ter, sabe, a capacidade de coordenar é o governo federal. E a gente, sinceramente, não vê intenção nem vontade política de fazer isso, a não ser tentar fazer um discurso tentando enganar a sociedade que está fazendo quando não está fazendo. Lula falou ainda sobre a coletiva da equipe do governo Bolsonaro na quarta-feira sobre políticas públicas, falou também sobre políticas públicas para combater o vírus e sobre a população mais vulnerável e sobre como também está a sua saúde, a saúde do ex-presidente. A gente vai conferir outros trechos dessa fala ao longo do programa de hoje. Fica acompanhando. E agora, sobre tudo isso, conversamos com Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Thalita, como vai? Tudo bem? Tudo certo. Fica bem explícito a diferença de articulação quando a gente vê a coletiva ali no cercadinho, Bolsonaro falando com jornalistas e a live do ex-presidente falando sobre o que está sendo feito e as medidas que estão sendo tomadas, não é? Thalita, tem uma coisa que eu acho que me chamou mais atenção, a discrepância que me chama mais atenção é a lucidez do Lula com o déficit cognitivo do Bolsonaro. É impressionante, né? Com um estadista, mesmo fora do poder, falando da sua própria quarentena, se dirigindo diretamente às pessoas, ao povo, à consciência nacional. Como é diferente, né, daquele idiota saindo do Palácio da Alvorada. Eu não sei, eu não pude ver a imagem aqui, mas eu ainda tem aquela claque do lado, aquelas pessoas dando risada. Eles não estão mais rindo. Eles não estão mais rindo, mas continuam ali sim. O coronavírus, a manada fica ali, né? Quer dizer, assim, é o gato sendo levado para o abate, né? Que coisa patética, ridícula. Assim, essa saída do Bolsonaro, assim, hoje, por exemplo, deixou bem claro que ele está desesperado com uma situação que para ele é visceral, é fundamental. Ele sabe que ele só se mantém no poder por conta da agenda econômica. E o coronavírus está destruindo essa agenda econômica. Você viu que a preocupação dele não é com a saúde das pessoas, é que a economia vai cair e vão botar a culpa nele. E tudo que pode segurá-lo no poder, quer dizer, assim, a agenda econômica que segura ele, a gente sabe isso desde o período eleitoral, ele só se mantém no poder fazendo e falando os absurdos que faz
porque o poder econômico, a mídia, enfim, o sustenta para que ele faça as reformas. Só que agora, Thalita, a discussão sobre reformas ela se tornou ridícula, anacrônica. Né? É uma discussão que já não faz nenhum sentido. Com o estado de calamidade pública, não tem reforma, não tem discussão sobre privatização, nada disso mais faz sentido. A gente tem que salvar as pessoas. É o que o Lula falou ontem. Primeiro a gente tem que salvar as pessoas, depois pensa em economia. Assim, vai falar em privatização de Eletrobras agora, quem é que vai dar a menor bola para isso? Né? O capitalismo está absolutamente em crise, está se provando cada vez mais que você tem que ter um Estado forte, porque é um Estado forte que salva as pessoas num momento como esse. São hospitais públicos que salvam as pessoas num momento como esse. São instituições públicas, coletivas, voltadas para o coletivo, é que salva as pessoas nesse instante. Então ele está desesperado porque estão fechando aeroportos, estão fechando o comércio, os governadores estão sendo muito mais lustros e muito mais inteligentes do que ele, e ele está desesperado com isso, porque você viu o que ele falou? A economia vai cair e vão botar a culpa em mim. Quer dizer, esse demente tinha que ser retirado imediatamente do poder, de forma remota, se for possível, já que não se votou no Senado agora o estado de calamidade pública de forma remota, seria o caso de fazer um impeachment por forma remota. Né? As pessoas entram ao vivo e tiram esse sujeito e essa tropa que está toda doente. O Brasil tem 22 pessoas do núcleo do governo doentes. Quer dizer, essas pessoas são doentes de alma, de espírito e agora de corpo. A gente precisa se livrar dessas pessoas imediatamente, se voltar para a saúde popular e vencermos juntos essa pandemia, essa crise sanitária e tocar o país para frente depois disso. Eu acho que, de certa forma, Thalita, o saldo depois dessa pandemia vai ser positivo, porque a gente está tomando uma nova consciência a partir dela. Uma consciência em relação ao consumo, em relação à economia e em relação à política também. Sim. Sobre a crise diplomática Brasil e China, Bolsonaro falou sobre isso como página virada, mas a China não está entendendo desse jeito. Uma das características do governante incompetente é virar páginas como se fosse possível encerrar as crises falando... A ditadura militar fazia muito isso. Sobre esse assunto, o governo considera que esse assunto está superado. Toda vez que um governante quer fugir de um tema que é muito espinhoso, ele diz que o assunto está superado e a página está virada. É óbvio que não está virada. A China é nosso maior parceiro comercial. E o filho dele, né, criou uma crise diplomática muito grave, somente para puxar o saco dos Estados Unidos. Eles fecharam as fronteiras nacionais para os estrangeiros e estão permitindo que os americanos entrem no Brasil. E o vírus está se alastrando de forma aterrorizante nos Estados Unidos. Assim, virou uma colônia no sentido mais estrito da expressão. Então, para puxar o saco do Donald Trump e dos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro criou uma crise e o governo se recusa a pedir desculpas. Pelo contrário, colocou aquele mentecapto do Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, para defender o Eduardo Bolsonaro. A Embaixada da China fez uma longa nota, há uma crise muito grave diplomática e o Bolsonaro disse que isso é página virada. Esse sujeito vive num universo paralelo, né? Esse sujeito vive numa fantasia própria, num estado permanente de negação, que é resultado, repito, da demência patológica desse sujeito. A gente tem que se livrar dessa pessoa, tem que fazer um novo governo, nem que seja com o Mourão, para que a gente volte, pelo menos, a fazer política outra vez. Mas a gente agora está discutindo uma crise sanitária gravíssima, tendo na presença da República uma pessoa que não tem a menor capacidade, o menor preparo para ser o líder do país numa situação como essa. Leandro, mesmo que algum desses desses pedidos de impeachment que foram apresentados, o pessoal apresentou um, mas tem outros também sendo apresentados ao Congresso, durante esse momento de crise, provavelmente isso não vai ser analisado nesse momento, um pedido de impeachment. Ou você acha que isso pode acontecer? Eu acho que pode acontecer. Por que não pode acontecer? O pedido de impeachment agora tem uma urgência da sobrevivência da nação.
pedido de impeachment, o impeachment do Bolsonaro agora já não era uma questão política, e agora é uma questão sanitária, de sobrevivência da nação. É votar, retirá-lo e tocar o país para frente. E depois, quando isso passar, abrir os processos legais para botar essa gente na cadeia. Essas pessoas vão ter que responder criminalmente por tudo que fizeram até agora, na educação, na saúde, na agricultura, enfim, na indústria, tudo que eles fizeram, tem muitas ações criminosas. A gente vai ter que depois se debruçar sobre isso. Vai haver um momento para isso, mas o momento agora é afastar o Bolsonaro, afastar essas pessoas, esse governo maluco, de gente maluca, de gente demente, de gente idiota, né? Restaurar a política da República e juntos a gente dar as mãos para poder lutar contra essa pandemia, para a gente sair vivo e bem dessa pandemia. Mas com o Bolsonaro, a gente vai caminhar para o desastre. Leandro, até pouco tempo, quando a gente conversava sobre o impeachment, a gente entendia que não tinha ali quórum suficiente para que ele fosse aprovado. Você acha que esse tabuleiro mudou de fato? Eu acho que esse tabuleiro está mudando de fato, né? As posições do Rodrigo Maia, o discurso, a narrativa dele, os panelaços, a própria classe média, né, iletrada, ignorante e apavorada que elegeu o Bolsonaro, já se deu conta que não sai desse problema, não sai dessa crise com o Bolsonaro. É preciso retirar o Bolsonaro. O melhor seria se ele renunciasse, mas ele não tem capacidade de compreensão, não tem cognição moral para ter um ato, não tem dignidade, não tem hombridade, jamais fará isso. Ele vai levar o país até o fundo com ele. Então a gente precisa retirá-lo antes que isso aconteça. Leandro, muito obrigada. Um bom final de semana para você em isolamento e a gente se vê semana que vem. Isso, se cuidem, hein? Boa tarde para vocês todos. Você também, se cuida. Um beijo, Leandro. Até.